subiram a torre e depararam com a pessoa já sem vida. Arrancou o tampo da cabeça e ele caiu morto na torre, no meio de uma poça de sangue. Logicamente é um fato grave e a polícia tem que investigar, né? Tem que haver uma sindicância, uma vistoria. Mas quebrou tudo aí, mas não matou ninguém, não machucou ninguém. Não matou? Não. Você sabe que matou? História do Juca Pilão, né? Morreu aqui, assassinado por um sino aqui faz muitos anos. No sábado que antecede esse domingo da procissão do encontro, fazia-se a procissão do depósito da imagem do Senhor dos Passos, que era trazida da matriz aqui para a igreja de São Francisco. Então, segundo a gente ouve dizer, foi nesta procissão que um sineiro ousado, como todos os sineiros de São João del Rei, são muito ousados, muito corajosos em empinar esses sinos, ele estava aqui dobrando o sino grande. Parece que o sino na época chamava-se São Pedro de Alcântara. Alguns mais ousados, mais inventivos, talvez, já citam como se fosse Jerônimo. E na hora o sineiro se encontrava sozinho na torre. Os seus companheiros não estavam presentes no momento. E ali, a cada medida que a procissão ia se aproximando, né, e o sino ia anunciando a chegada da própria imagem. Então foi na aproximação da procissão, da imagem, que o sino desgovernou e voltou ao seu mesmo ponto de repouso. Então, ao dobrar o sino na chegada de uma das procissões, de repente, o pessoal que vinha com a procissão percebeu que o sino descaíra. Descair significa, né, parar de dobrar e balançar ali, parando lentamente as badaladas. Se o sino caiu, alguém colocou o sino lá em cima, certo? Essa é a minha impressão. E as pessoas que se encontravam, os fiéis que se encontravam na procissão, começaram a questionar, a murmurar, perguntando se o próprio sineiro, chamado João Pilão, tinha desmaiado, bebido demais, o que acontecia. Então foi aquele alvoroço durante a procissão. O sino Jerônimo, ele, em um momento, ele desprendeu da parte de cima dele e caiu. Na hora que caiu, atingiu uma pessoa e essa pessoa veio a falecer. Aí passou um certo tempo, eles não desceu lá da torre, eles foram arrombar a porta da torre, subiu lá e deparou com ele no chão morto. Tem que ver também a escola que o sineiro estudou, né? Porque se ele estudou numa escola e deram o diploma para ele de sineiro, e ele não soube operar o sino e verificar as condições de segurança do sino, então o culpado é o próprio sineiro, aí foi um suicídio. Tá bom, meu filho? Dia 4. O sino, quando ele mata uma pessoa, ele recebe uma condenação. E a condenação que o sino recebe vem na parte que tem influência da parte eclesiástica da igreja. O sino foi a julgamento, né? E o sino foi açoitado, e o sino recebeu a condenação de 10 anos. Aí o sino foi tirado do lugar, cerrado seu corpo e preso a bacia lá na prefeitura, acorrentado. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós.
Coitado do sino, cara. O sino foi preso, ficou preso, não podia tocar, foi quase mais de 10 anos que ficou sem tocar. Então a torre foi lacrada, foi fechada. A porta para a torre foi fechada para que ninguém entrasse, não violasse ali o ambiente onde ocorreu o assassinato. Então ficou essa lenda, esse fato ocorrido dentro da cidade, né? Que o sino era um sino assassino. As regras que devem ser cumpridas. E essas dogmas, essas regras, então, não libertam, pelo contrário, escravizam. A verdadeira religião, ela, antes de tudo, é um encontro de amor. Hoje em dia a gente acha uma bobagem esse tipo de coisa, né? Mas para a época, como atingiu uma pessoa, para ele tinha que dar-se um castigo à coisa, né? Então, se fosse uma pessoa, né, teria um julgamento. Mas ele teve, pior que ele teve um julgamento também, né? Mas quem julgou isso? Com esse acidente do Juca Pilão, né, criou essa lenda de que o sino foi preso, de que o sino foi acorrentado, de que isolaram o sino. Até aí é verdade, o sino foi acorrentado. Porque você imagina como que você desce com material que precisa de manutenção, é de uma torre. Ou é acorrentado ou concorda. Então ele foi, entre aspas, ele foi, por alguns instantes, ele ficou acorrentado. E isso, pelo jeito, foi no século XVIII, começo do XIX. Essa lenda de sino foi nessa ocasião em 1910. E há outras hipóteses de que esse fato teria ocorrido há muitos anos antes. Na década de 90, nós tivemos um acidente com a mesma proporção com a mesma gravidade, né? E teve uma vítima fatal. E não teve essa mítica, não teve essa magia. Pois é, os nomes dos sinos vêm da cerimônia litúrgica, do batismo, da bênção dos sinos. Toda criança, quando é batizada, recebe um nome, né? Então o sino também recebia nome na função do batismo. E normalmente os nomes eram dados de acordo com ou o doador do sino. Por exemplo, tem um sino aqui que chama Daniel. Todos os sinos que são batizados, acontece um incidente que ele mata a pessoa, o sino recebe a condenação, sim, uma punição, que é onde é retirado o seu badalo. Muitas vezes o sino é colocado uma lona preta, significando luto, pelaquela pessoa que falecera, e talvez muitas vezes até acorrentado. Então fica determinado aquele tempo sem ser ele tocado. As pessoas acham que o sino ele é batizado. O sino ele não é batizado, ele é bento. Na sua inauguração, na sua manufatura, quando você coloca ele na torre, ele é bento, vem o padre. Como benze um carro, meu carro, se eu chegar lá com o carro, você pode benzer o carro e tal. Mas daí a batizar é um exagero. Vai perceber o seguinte, que o sino, ele toca como se tivesse, ele repica, mas é um tambor, não é isso? Tá. Só que você levando isso para o bronze tem um outro efeito, né? É uma outra leitura, é uma outra comunicação. Então está tudo envolvido. Então os sinos estão envolvidos com a música, ao mesmo tempo a música envolvida com os sinos. Porque muita gente que sabe, aprende música, também aprende a tocar sino. Então é uma facilidade muito grande. Fácil não é não, né? Você tem que entender um pouco de música, pra você poder entender de sino. Aí você fica aqui um bom tempo escutando, você repique as coisas e depois você vai aprendendo, cara. Foi quantas horas? 6, né? A atividade sineira, ela é uma atividade de um certo risco. Imagina você ficar numa torre com mais de 20 metros de altura, trabalhar, manipular um objeto com mais de 1000 quilos e sem nenhuma proteção, sem nenhum aparato de segurança, é risco. À medida que você botar a mão no sino, você está sujeito a qualquer coisa. Então toda tensão,
o respeito diante dos sinos, principalmente os sinos que são batizados, né? Que eu cobro muito dos companheiros, é isso, né? O sino não é um instrumento qualquer. Aquilo ali é um instrumento, sim, mas um instrumento que é utilizado com a função religiosa da igreja. Tem que ter a segurança, né? Porque direto tem gente que toma pancada, as coisas, esses negócios. Ao homem que morreu no sineiro. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. O fato de São João del Rei ser uma cidade famosa pela linguagem dos sinos, por tantos toques de sinos, é possível que os que gostam dessa linguagem tenham criado, acima do fato histórico, algumas fantasias. Aqui em São João tem muita lenda, né? Muita lenda, muita história, muita coisa assim que contam que a gente nunca sabe se é verdade ou é de boca em boca que foi chegando, né? Como quem conta um conto, aumenta um ponto, né? Acreditar muito, eu não acredito não, mas acredito. E aí eu procurei, pesquisei, li, busquei, mas não achei nenhuma referência. E é curioso, porque o jornal da época dava as notícias locais, né? Morria fulano de tal, falava, qualquer coisa tinha registro. Então essa é mais uma das nossas histórias. A torre ela é sua, né? A torre é um espaço livre, é um espaço que você consegue ver toda a vila do alto, né? Você imagina olhar uma vila e depois cidade, você olha, é privilégio, é isso? Subir a torre, olhar, ninguém lá vai te incomodar. Libertem o sino, cara. Se ele estiver preso ainda, libertem o sino, cara.